Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. Essa palavra hoje, irmãos, dá urticária em muita gente. Não é verdade? O mundo contemporâneo acha que esse versículo aqui tem cheiro de naftalina. Que algumas pessoas não, mas esse texto foi escrito para aquela época, mas o mundo mudou. Hoje nós não estamos mais dentro dessa padronagem social, portanto isso aqui não vale mais. Bom, o grande aspecto é o seguinte: para nós cristãos, a Bíblia não foi a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. A sociedade muda, os conceitos mudam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, é muito importante você entender isso. Segunda coisa que é importante é entender o que não é submissão. Porque quando a pessoa escuta a palavra submissão, na mente de muita gente vem o quê? Ser submissa é ser inferior. Bom, não é isso que a Bíblia ensina. Submissão não é inferioridade. Por exemplo, está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, você não precisa abrir, eu abro e leio e você depois confira em casa. Olha aí o que está escrito, 11:3 está escrito assim: quero entretanto que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Bom, se você entender que ser cabeça é ser superior, você criaria um problema teológico muito grave, porque Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é inferior ao Deus Pai? Ele é uma divindade inferior? Não. Da mesma essência, da mesma substância, coigual, coeterno e consubstancial. Então a questão de ser submisso e a questão do homem ser o cabeça é uma questão de funcionalidade e não de superioridade. Então, se a pessoa entende que ser submisso é ser inferior, não é este o conceito da Bíblia. Não é isso que a Bíblia ensina. Segunda coisa importante é entender: submissão não é subserviência. Não é subserviência. Ou seja, não é submissão cega. Não é submissão absoluta. A mulher deve ser submissa a seu marido dentro daqueles valores que o próprio Deus estabeleceu. Algumas pessoas hoje, em nome desse texto, ensinam barbaridades. Por exemplo, alguém chega e diz o seguinte: bom, cabe à mulher obedecer e cabe ao homem arcar com as consequências. Não, a Bíblia não ensina isso. Imagine que o homem exija da mulher, o marido, que ela faça coisa que vá contra a sua consciência, contra os preceitos de Deus. Ela tem que obedecer? Não. Alguém ilustrou isso com a Sara, que a Sara mandou Abraão coabitar com Agar, uma escrava. Coube Abraão, acolheu o convite dela, o pedido dela, mas Abraão estava errado a atender a vontade da Sara. Vamos pegar o outro lado. Abraão mandou Sara mentir, dizendo que ela era irmã dele. Para onde ela foi? Para o harém do faraó. A Sara estava certa em fazer isso? Mas ela tinha que ser submissa, é isso que é submissão? Não. Sara errou. Ela devia ter confrontado o marido dela. Ela foi subserviente ao marido dela. Isso não é submissão. Então, imagine um homem, e agora eu estou falando aqui para adultos, imagine um homem que exige da sua mulher que tenha com ele relação anal. Ela tem que obedecer isso? Não. Porque isso contraria os princípios da palavra de Deus, isso contraria a sua consciência, isso é uma agressão a essa mulher, isso é um aviltamento a essa mulher. Ela tem que, em nome de Deus, não, a submissão não passa por este aspecto da minha vida. Então não é subserviência, não é submissão cega, não é submissão absoluta, não é isso que a Bíblia ensina. Mas ainda, não é submissão de gênero. Não está escrito aqui que,
Olha o versículo 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. Não é ao ser masculino, não é ao homem. Nenhuma mulher tem que ser submissa a um homem que está na rua aí, não. Você tem que ser submissa à mulher. Igual escutei há poucos dias o seguinte: se duas crianças estão assistindo televisão, e tem lá um menino e a menina, e o menino quer assistir o programa A, a menina quer assistir o programa B, é o menino que tem que prevalecer porque ele é homem. Não, está errado, está todo furado isso. Furado. Não é submissão de gênero, não é submissão do feminino ao masculino. A Bíblia não ensina isso. O que a Bíblia ensina é que marido e mulher foram criados da mesma maneira, à imagem e à semelhança de Deus. O que a Bíblia ensina lá em Gálatas 3:28 é que para Deus, homem e mulher é a mesma coisa no que concerne à salvação, é o mesmo valor. O que a Bíblia ensina é que tanto o corpo do homem quanto o corpo da mulher são templos do Espírito Santo, do mesmo jeito. Então não tem esse negócio de homem ser melhor ou maior ou mais importante, e a mulher menos importante, inferior. A Bíblia não ensina isso. Submissão é funcionalidade e não superioridade ou inferioridade. Então essa é a primeira coisa que preciso corrigir nisso aí. É por isso, irmãos, que nós temos os desvios, chamado machismo, e tem o outro lado do desvio, é feminismo. A Bíblia não apoia nenhum, nem outro. Nenhum, nem outro. Agora vamos entender outra coisa. A submissão da esposa ao marido não é apenas um mandamento. A submissão da esposa ao marido é exclusiva. Está escrito no verso 1: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. Então não venha outro homem querer exigir isso dessa mulher, que ela não tem obrigação de ser submissa a outra pessoa que não o marido dela. Dentro da funcionalidade, porque Deus é um Deus de ordem. É por isso que na própria Trindade, a Bíblia diz que o Pai é o cabeça de Cristo. Uma casa não pode ser bicéfala, nem acéfala. Então Deus, que é um Deus de ordem, estabelece que este homem precisa assumir o papel de liderança. E isso é muito mais responsabilidade do que privilégio, pode ter certeza disso. Segunda coisa, terceiro lugar, a submissão da esposa ao marido é exemplificada. Por isso está escrito: mulheres, sede vós o quê? Igualmente. Mas esse igualmente reporta a quê? Assim como tem submissão do cidadão, do governado ao governante, assim como tem submissão no contexto do trabalho, assim como Cristo se submeteu e deu o máximo exemplo de submissão, assim também a mulher se submete. E se você for olhar lá no versículo 7, quando vai falar do marido, o que está escrito lá no versículo 7? Dá uma olhadinha lá. 3:7, desculpa que eu estava perdido aqui. Maridos, vós igualmente. Tá? Não tem dois pesos e duas medidas, não. O padrão de Deus não tem peso 1 para a mulher e peso 2 para o homem. Não. Tem equanimidade. Está claro isso, irmãos? Mais ainda, quarto lugar, a submissão da esposa ao marido é uma oportunidade. Vai dar uma olhadinha comigo, versículo 1 e 2 agora. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Bom, o contexto aqui não é que Pedro está avalizando, aprovando casamento misto. Não é isso que ele está ensinando aqui. O que é casamento misto? Casamento misto é um rapaz crente casar com uma moça não cristã, ou uma moça cristã casar com um rapaz não cristão. Não é isso que Pedro está entendendo aqui.
Qual o contexto aqui? O contexto aqui é de uma igreja nova, que está surgindo no meio do paganismo, e aí eu vou ilustrar. Vamos imaginar os nomes mais comuns no Brasil: José e Maria. José e Maria se casaram, ambos eram pagãos. Depois de casados, a Maria se converte ao Senhor Jesus Cristo, ou é convertida ao Senhor Jesus Cristo. O José permanece pagão. O que vai fazer? A Maria abandona o José porque ele é pagão? Não. A Maria prega para o José todo dia. Se você não se converter, você vai para o inferno. É assim que Maria comporta-se? Não. Aí Pedro está dizendo o seguinte: você, Maria, pode ganhar o seu marido, José, não com palavras, não com discursos, mas com o seu exemplo, a sua postura de cristã. Mas é claro que quando Pedro está dizendo aqui sem palavra, o que está escrito aqui? Sem palavra alguma, não está dizendo que ela não deva pregar para ele, não. Vocês estão entendendo o que Pedro está dizendo, é claro. Você conhece aquela pessoa que fica no ouvido toda hora? Você se arrepende e vai para o inferno. E aí de repente esse tipo de pregação, pressão, em vez de ter um resultado positivo, tem uma resistência maior. Então o que Pedro está dizendo é que se surgiu no casamento uma situação onde um se converte e o outro não, o ideal é sabedoria, é falar menos e viver mais, é deixar que o testemunho seja mais eloquente do que as palavras, até porque nós observamos mais as pessoas do que escutamos as pessoas, porque o que está escrito aí: ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. O grande problema que às vezes impede a conversão de pessoas na família, quando o casamento está nesse aspecto, um convertido e outro não, é que há um divórcio entre o que se fala e o que se vive. Às vezes se prega demais e se desprega mais ainda com a vida. E quando a pessoa que está observando percebe que não há coerência entre o que se fala e o que se vive, isso é o quê? Um fator negativo à evangelização eficaz. Mas você está falando de Jesus, você está pior do que eu, olha como é que você está vivendo. Você briga mais do que eu brigo com você, você ranzinza demais, olha como eu nem brigo, estou uma vida tranquila e você está estressada desse jeito. Então preste atenção que o que Pedro está dizendo é que a submissão é uma oportunidade para essa mulher ganhar o seu marido. Eu vou ilustrar isso de uma maneira muito radical. Eu confesso que eu não sei se eu fosse o pastor eu daria esse conselho, mas foi o que eu ouvi, e eu ouvi pessoalmente na África do Sul. Vocês sabem que houve um avivamento na África do Sul, em Quacisabanto, em 1966. Eu tive a bênção e o privilégio de visitar essa missão e ver o que Deus fez lá. Coisa magnífica, maravilhosa. Mas o testemunho que eu vou lhes dar é de uma mulher que foi na tenda onde o missionário armava a tenda para pregar. E essa mulher sentou-se no último banco, chorando muito. Aí o pastor chega para ela depois do sermão, depois do culto, e falou: o que está acontecendo? Eu falei: o que está acontecendo é que eu sou casada com um demônio. Aquele homem chega em casa bêbado, me bate, me espanca, espanca os filhos, enxota os filhos para o mato, e ele é um transtorno. O homem orou, o pastor orou com a mulher, ela foi para casa. No dia seguinte ela voltou, chorando de novo. E o pastor foi conversar com ela outra vez. Qual o seu problema? Eu não tenho problema, aquele demônio daquele homem bateu em mim de novo, e jogou os filhos para fora de casa de novo. Orou com ela, ela foi para casa. No terceiro dia a mulher volta, chorando outra vez. O pastor conversa com ela de novo. Qual o problema? Eu não tenho problema, aquele demônio daquele homem me bateu outra vez. Ele disse: a senhora quer resolver o problema? Falei: não tem jeito não, aqui não tem conserto não. Falei: a senhora quer resolver o problema? Aí o pastor disse assim: só faz o seguinte,
Ao ir para casa agora, passa numa lojinha, compra uma bacia nova. A mulher regalou os 2 olhos. Para que bacia nova? Quando esse homem chegar igual um demônio, a senhora disse assim: querido, vem cá, eu vou lavar seus pés. Falei: mas o senhor está doido? Eu não faço isso nunca. Joga água quente na cabeça dele até que eu tenho disposição, mas lavar os pés dele eu nunca vou lavar. A senhora quer resolver o problema ou não quer? Com muito custo a mulher topou a parada. Passou numa loja, comprou uma bacia, o cara chegou bêbado igual um gambá, falando impropérios. Ele disse: querido, vem cá, senta aqui, eu vou lavar seus pés. Ele nem entendeu nada, está muito bêbado. Dali dormiu. No dia seguinte, o cara chega bêbado de novo, falou: querido, vem cá, senta aqui, eu vou lavar os seus pés. O cara está um pouquinho melhor, ele olhou para ela assim: você ficou doida? Você endoidou? O que está acontecendo com você? Ela disse: eu fui na igreja, o pastor me orientou a fazer isso. Eu quero conhecer esse pastor então. E foi. E o primeiro dia que foi, Jesus mudou a vida dele. Essa família foi a família base do avivamento. Os filhos desse casal foram os filhos que foram as colunas do avivamento. A filha deste casal era a regente do coral da missão. Com um detalhe: essa moça, nós ouvimos o testemunho dela, ela ficou 17 horas no caixão, e Jesus a ressuscitou quando estava indo para o cemitério. Essa história está detalhadamente registrada no livro God Among the Zulus, Deus entre os Zulus, de Kurt Koch. Eu não sei, se eu fosse o conselheiro, se eu daria esse conselho, confesso a vocês. Mas o que essa mulher me ensina é que nas coisas mais improváveis, se seguir essa orientação, é possível ver milagres. Ver milagres. Foi a mesma coisa que Paulo orientou lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Quem sabe, ó mulher, não salvarás o teu marido? Quem sabe, ó marido, não salvarás a tua mulher? Está dizendo o seguinte: se um marido incrédulo aceita morar com a mulher crente, ou vice-versa, conviva com ele, continue o casamento com ele, dê exemplo para ele. Quem sabe Deus não vai usar esse seu testemunho para a conversão desse cônjuge.